Boa noite, mulheres. Vou esperar aí vocês entrarem. Tudo bem? Boa noite. Vocês estão me vendo bem? Me ouvindo bem? E aí, gente, a live mais esperada, mais pedida nesse meu Instagram, vocês viviam me pedindo aí pra falar sobre endometriose, como eu tratei aí a minha endometriose. E aí, o Dr. Felipe, queridíssimo aí, aceitou o meu convite para estar aqui hoje. Nós estamos aí competindo com o Doc, né, na live de quinta-feira. Saindo daqui, eu vou correr lá pra live dele. Mas esse assunto aqui é importante. E eu estou muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre isso aí com vocês, com o Dr. Felipe. Cara, depois que eu fui ver, né, Dr. Felipe, marcar a live no mesmo dia, quinta-feira agora não é mais um dia de marcar a live 9 horas da noite, gente, não tem jeito. A começar por mim, porque eu preciso acompanhar também, estou ansiosa para acompanhar aí a série do Doc. Acho que o Dr. Felipe já chamou aqui. Não, eu vou convidá-lo aqui para começar aí esse bate-papo com vocês sobre esse tema aí muito importante, né, gente? Olá! Olá, Boa noite! boa noite, Pão, tudo bem? Tô me Tudo ajeitando aqui para jóia? eu caber dentro desse vídeo. Seja bem-vindo aqui ao meu Instagram. Muito Eu obrigada por agradeço, ter aceito aí esse convite, para que a gente possa aí jogar uma luz, né, nessa sem questão dúvida. endometriose. Essa questão é complicada. Gente, é tão engraçado quando eu falo assim, doutor Felipe, quando as pessoas perguntam, como é que você tratou endometriose e tal, e eu começo a falar de endometriose, eu falo assim, gente, parece que foi outra vida, né? E é realmente isso, Uhum, né? Hoje eu tenho outra vida. E quando eu penso assim no quanto, né, hoje, né, por conta dessa live, por conta do assunto que a gente, né, a gente começou a conversar, a trocar ali algumas informações, e aí eu fui meditando no tanto que eu já sofri com essa bendita doença aí, e eu falei assim, gente, parece que é outra vida, assim. E olha que não tem tanto tempo, né? Tem o quê? 4 anos que eu me uhum. libertei de medicamentos. E eu falei, gente, né? Eu não tinha vida, né? Eu não tinha vida. Para quem aí é do Instagram aí, do Dr. Felipe, dá um oi aí, Dr. Felipe, se apresente Claro. aí. Eu já comecei a falar que esse é um assunto aí Não, que não, tudo bem. É mexe que é com os meus realmente, instintos, né? esse é um Por assunto favor. realmente muito, muito caro para boa parte das mulheres, né? Porque ele mexe muito com dor, né, propriamente. Mexe com um sintoma que a grande maioria das mulheres tem. Não por acaso, daquelas coincidências de Deus, já ia te chamar para falar, né, aqui na minha humilde página também. E a coisa casou também quando eu estava pensando no planejamento desse semestre. Você apareceu com o convite, eu falei, bom, então casou, tá tudo certinho. E a programação dessa semana, que eu falei na terça-feira, foi dor pélvica. Né, que eu comentava justamente com as pessoas que é uma das principais causas que levam a mulher ao consultório do ginecologista, né? 1 em cada 10 mulheres vão ao consultório, dentre todas as queixas, a principal é dor. E a suspeita que vem é sempre endometriose, né? O medo das mulheres é sempre endometriose. E é sobre isso que eu falo lá na página, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Duarte, médico, ginecologista, obstetra, e estamos aí nessa caminhada há algum tempo, né, aqui nas redes sociais, tentando conscientizar as mulheres sobre essa nova perspectiva em saúde, né, essa nova maneira de abordar algumas questões em ginecologia, muito mais do que como uma questão biológica só, mas também uma questão humana, uma questão espiritual, né, uma questão emocional, conjugal, que envolve os temas que falam sobre saúde da mulher. Muito, muito, muito feliz aí com a sua presença aqui hoje. E eu vou Eu começar já também. contando um pouquinho da minha história, né? Então, assim, nós estamos juntas, recebi um monte de direct, um monte de gente, Pamela, eu tenho, eu sofro isso há anos. Eu também sofro, gente, assim, desde a minha primeira menstruação, eu já sentia muita dor, muita cólica. E assim, eu acho que com 13, 14 anos eu já comecei minha saga em ginecologistas, né? Porque eu reclamava muito de dor, minha menstruação era um fluxo muito intenso.
E os médicos, não, é normal ter cólica, é normal, né? Com 15 anos já entrei no anticoncepcional, né? Porque o anticoncepcional é a pílula mágica, né? Qualquer coisa que você tenha na Uhum. sua vida, vão te receitar um anticoncepcional como a solução de todos os problemas, né? Só aí já é pra gente ligar uma chavezinha, né? Como é que um único remédio vai resolver todos os problemas do mundo. E aí, com 15 anos, eu já comecei, né? Porque aí começou o ovário micropolicístico, começou aí o diagnóstico de SOP, e aí foi aquela bola de neve, né? Então, assim, eu comecei a fazer uso de anticoncepcional, acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, né? A questão da acne também, aí foi aquela coisa toda, né? A história aí da maioria Aham. das mulheres. E a coisa não melhorava, né? Eu continuava com TPM, eu continuava com dor, e a dor só ia se agravando, só ia se agravando. E eu falava assim, mãe, não é normal. Minha mãe também não achava normal, porque eu sentia muita dor incapacitante. E eu não sou uma pessoa muito fraca para dor, né? Então, só que a coisa foi piorando. E eu comecei a rodar, gente, sério, de verdade. Eu fui em todas as médicas, né? Porque eu não gostava de ir em médico, né? Menina nova e tal, eu só ia em ginecologista mulher. Eu fui em todas do meu plano de saúde. E assim, fazia ultrassonografia. Não sei se hoje a ultrassonografia detecta alguma coisa, mas na época a ultrassonografia não dava nada, estava tudo normal, fazia exame de sangue, tudo normal. Não, isso aí é genética, né? Como minha mãe teve mioma, enfim, tinha uma menstruação também, assim, isso é normal, isso é da sua genética. E aí, né, esse negócio de é normal, não, não é normal. Aí eu comecei a pesquisar, na época do Google, internet, pesquisei. Eu lembro até hoje, eu caí num artigo do Dr. Drauzio Varela sobre endometriose. E aí eu comecei a ler, eu falei assim, gente, cara, é isso que eu só pode ser isso que eu tenho, porque assim, era uma coisa assim, para eu ir no banheiro, gente, eu sentava, eu chorava 2 horas, né? Isso vai acabando mexendo muito com o emocional, porque é um fluxo muito intenso, é muito sangue, então assim, eu não Uhum. aguentava mais ver aquilo na minha vida, sabe? Aquilo vai te deprimindo, né? Então assim, uma semana antes dela já vir, eu já começava a ficar perturbada, porque eu sabia que ia vir, né? E aquela dor, aí a dor que era só no ciclo começou a ser uma dor que não era. Começava antes e depois que o ciclo ia embora Uhum. ainda ficava aquela dor. E aí eu lendo tudo, gente, eu pensei, gente, só pode ser isso. Aí eu vi que em alguns casos precisava de videolaparoscopia para ser diagnosticada, né? E aí eu fui no médico lá só tinha dois, que era que fazia videolaparoscopia lá no meu guia lá médico. Agendei uma consulta, cheguei lá, gente, eu lembro direitinho, eu tava com 25 anos, né? Já tava sofrendo aí há 10 anos. E eu virei pro médico e falei assim: "Olha, eu tenho endometriose. Eu tô cansada dos médicos me dizerem que eu não tenho nada. Então eu tô aqui para você fazer uma videolaparoscopia e descobrir, e confirmar, descobrir não, e confirmar que eu tenho." Aí ele olhou assim para mim, tudo bem, você pode fazer depois de amanhã? Eu falei, posso. Né? E aí quando eu fiz a videolaparoscopia, meu útero estava todo tomado, meu intestino estava aderido com o útero, então por isso que eu sentia muita dor para ir ao banheiro, né, quando eu estava menstruada. Meu ovário esquerdo estava todo tomado, ovário direito cheio de focos, fora, né, foco para tudo que é lado. E aí veio o diagnóstico, né, de uma endometriose profunda, né, sei lá, né, tipo 1, 2, 3, 4, não sei. Eu sei que na Uhum. biópsia veio lá o grau, né, então assim, era um grau realmente avançado. E aí veio o diagnóstico, né? Então, aí veio o tratamento. Anticoncepcional, cara, que era que eu já tomava há 10 anos e, E afinal de nada. contas, doutor Felipe, anticoncepcional trata a endometriose? Pois bem, essa é uma deixa, né, muito boa para a gente começar a tratar desse tema de uma maneira mais consciente, porque você trouxe aí na sua história todos os elementos assim emblemáticos desse quadro clínico, dessa doença que é a endometriose. O primeiro ponto muito interessante que você tratou é essa via crucis que as pessoas fazem todas as vezes em que esses sintomas começam a aparecer. Porque você questionou uma coisa ali que é interessante, que faz todo sentido. Não sei se a ultrassonografia transvaginal ela detecta todos os casos. E a verdade é que ela é um método hoje muito pobre em diagnosticar endometriose, a não ser que existam algumas lesões muito típicas. E como a endometriose aparece com dor aumentada na menstruação, ou dor fora da menstruação, uma dor pélvica contínua, uma dor para ter relação, e uma menstruação às vezes um pouco mais aumentada, isso muitas vezes é tomado pelas pessoas como uma coisa muito, muito trivial, né? Uma coisa muito comum. É só isso mesmo, foi o que você falou. Isso é do seu corpo e tudo mais. E isso é um quadro comum a muitos outros problemas, como os miomas, que muitas pessoas acreditam que vão pedir uma outra e vai vir um mioma. Quando não vem, então é só isso, né? Porque ninguém falou mais endometriose.
E aí as pessoas começam a ir de médico em médico, médico em médico, e não por acaso tem estudos que mostram que o tempo de demora até o diagnóstico de endometriose pode chegar a anos, anos mesmo. E nisso a doença vai progredindo, né? E aí a gente chega nesse ponto que você falou. Quando chega no momento de encontrar um médico que tem uma decisão consciente de progredir para um exame definitivo, que é a laparoscopia, né? Que a gente coloca uma câmera dentro da barriga e olha a lesão, que a coisa já está tomada. É a endometriose profunda, que entra, né, para invadir órgãos adjacentes ao útero, próximos ao útero. E aí, esse é o primeiro sinal de alerta, né? Entender que os exames convencionais que você faz no seu dia a dia não vão detectar endometriose na maior parte das vezes. E as pacientes vão se sentir perdidas nesse quadro. E uma das recomendações que os grandes estudiosos sobre endometriose do mundo inteiro falam é: o diagnóstico de endometriose, na grande maioria das vezes, ele pode ser presuntivo. Se a história for típica, se o exame do médico for típico, não tem que adiar o tratamento, porque vai chegar nesse quadro de ser negligenciado e a coisa complicar. E o pior de tudo é que muitas vezes a endometriose negligenciada vai comprometer a fertilidade da mulher, né? Então, assim, é importante a gente não desistir do diagnóstico. A Ju Salles está colocando aqui, ó, acho que ela colocou da ressonância, ó, descobri a minha de primeira fazendo a ressonância. A ressonância é um exame mais específico que pode ajudar a diagnosticar mesmo. E a videolaparoscopia é o definitivo, mas nem sempre nem precisa fazer muitas vezes, porque a ressonância às vezes mostra uma lesão muito característica. E aí a gente cai na pergunta: tem endometriose, e agora o que eu vou fazer? Quem me conhece já sabe que eu levanto essa bandeira há um bom tempo. O anticoncepcional alivia sintomas. Sim. Por quê? O que ele faz? Ele mascara o quadro naquele momento. Porque se é uma doença associada à menstruação, horas, quando eu corto a menstruação, eu, teoricamente, corto os sintomas. Isso é a lógica da coisa funcionando. Outra coisa é a realidade, em que a gente vê que o tratamento com o anticoncepcional para melhorar os sintomas da endometriose não vão garantir esse efeito. Então, isso é uma expectativa de todo mundo, porque é o que você falou, tem muito a ver com essa cultura do ir para o mais fácil, né, do mais imediato, aquela pílula milagrosa que vai resolver os meus problemas e cortar tudo, inclusive o meu ciclo, né, e todas as variações emocionais que isso traz, todas as repercussões afetivas que isso traz, né, que são coisas que ficam ali apagadas e ficam silenciadas com o uso do anticoncepcional. E aí os estudos mostram que, se você comparar o tratamento com remédio para dor com o anticoncepcional para alívio de dor, eles são basicamente a mesma coisa. Não dá para garantir que um é melhor do que o outro. Mas as pessoas insistem nessa cultura de passar anticoncepcional e silenciar o corpo da mulher por inteiro, né? Tratar a ponta do iceberg e deixar o resto todo lá se alastrando sem realmente do ponto causador da doença. Tá dando um delayzinho assim, mas tá Uhum, dando para te ouvir. E foi exatamente tranquilo. isso, assim, que o silêncio, né? Então, assim, silenciou, você para ali, no meu caso, eu nem parei assim de sentir dor, né? Mas assim, há ali um sintoma, né, gente? Estão perguntando aqui da Lurene, do Mirena. Então, assim, gente, eu comecei com anticoncepcional, depois eu fui pro anticoncepcional de uso contínuo, depois eu fui pro Dilmirena, depois eu fui pro Alurene. O Alurene foi o único que, assim, tirou os meus sintomas. Porque com os outros, Uhum, não. E aí, como ele tirou os sintomas, eu falei assim, nossa, graças a Deus eu encontrei esse remédio. E na época era caro pra burro, né? Eu, uhum. assim, foi a leva de Alurene que chegou no Brasil, que eu comecei a tomar. Isso. Então, assim, então, naquela época era R$ 15, a Alurene era R$ 200. Então, assim, Uhum. isso é carérrimo. Mas eu, né, foi assim, você tá tão desesperado, porque assim, eu usei 13 meses do Dilmirena, eu fiquei louca, literalmente, com aquele Dil. Eu engordei, eu fiquei, não, sério, eu fiquei transtornada. Eu tive alguns transtornos psiquiátricos por causa daquele DIU. E aí eu tive Quem que tirar. usa o Dilmirena sabe o transtorno que ele pode causar, né? E, infelizmente, é importante a gente aproveitar sempre essas oportunidades para conscientizar as mulheres dos potenciais, né? Porque o Dilmirena é outro milagre hoje em dia no mundo da ginecologia, porque ele vende, ele dá dinheiro e ele tem que vender, né? Então, ele é o queridinho, né, hoje em dia, além do Alurene, né? Só que o Alurene hoje já tem concorrente, isso fez o preço baixar, então
isso não interfere muito na propaganda em cima dele. Mas o DIU tem uma propaganda muito forte. E a outra coisa importante é saber que o DIU não é o tratamento de primeira linha para a endometriose. E muita gente prescreve DIU dizendo que é a melhor solução. O DIU pode muitas vezes, o DIU de Mirena, né, o DIU de hormônio, que é o Mirena, ele muitas vezes alivia dos sintomas da menstruação dolorosa, mas ele não está tratando também a síndrome. Então, localmente, há uma modificação dos sintomas, mas sistemicamente a coisa pode estar progredindo fora do útero e você nem ter ideia disso. Né? E aí essa cascata de prejuízos que vão acontecendo, por quê? Como você falou, muitas vezes o tratamento hormonal, como a Lorene, ele vai aliviar os sintomas, mas esses sintomas poderiam ser aliviados de outras formas, sem silenciar a sua fertilidade, sem adiar os seus planos, né? Sem comprometer a sua afetividade, a sua vida conjugal, a compreensão de si mesma. E aí o que acontece é o que a gente vê hoje todos os dias, mulheres de 28, 29, 30 anos, que em um determinado momento tomam a consciência de que chegou a hora de ser mulher. Né? Eu quero ser mãe, ou eu não aguento mais isso. Aí começam a percepção de que tem alguma coisa me fazendo mal todo dia. Eu estou sempre enjoada, né? Eu estou sempre inchada, eu não tenho prazer nas minhas relações com meu esposo, eu não consigo desenvolver essa vida conjugal com mais intimidade, porque é um momento que causa desconforto. Né? Eu não sinto que eu aproveito plenamente as minhas relações. E aí, quando vai ver, descobre que foi a pílula. E aí para a pílula. Não, é pior, né? Porque quando vai ver, não, isso não foi o que aconteceu comigo no caso do Mirena. Né? Com Mirena foi uma coisa muito gritante. Mas, assim, 90% das mulheres ficam ótimas. Nossa, aqui tá a maravilha do mundo. Você para de menstruar, você acaba a TPM e tal. E comigo, não. Então, assim, pro médico, o problema não era o Mirena, o problema era eu. Então, vamos receitar aqui um antidepressivo. Então, assim, eu não tomei antidepressivo, né, a cascata. Porque eu sabia que o problema não era... Eu sabia que tinha algo errado no meu corpo. Que o antidepressivo ia ser mais uma bola de neve. Então, assim, eu corri de várias receitas. Não, você precisa tomar um antidepressivo, você precisa tomar isso. E eu sabia que o problema não era isso, né? Então, assim... E aí, quando eu fui para a Lorene, e aí que, assim, nossa, acabaram todos os sintomas, que maravilha. Eu falei assim, pronto, acabaram os seus problemas, né? Porque você acha que você está tratando. Estão perguntando Zoladex, gente, é tudo a mesma porcaria, tudo a mesma coisa, né? Vai silenciar do mesmo jeito e não está tratando, né? Então, o Zoladex, assim, ele interfere ainda mais, né, do que os outros, porque o Zoladex é o que a gente chama de análogo de NRH, e o que ele faz é bloquear totalmente o ciclo hormonal por inteiro. Então, ele silencia o ovário de maneira definitiva, silencia os focos de endometriose, porque ele silencia tudo, não tem mais hormônio. As pessoas que fazem tratamento com Zoladex costumam ter sintomas de menopausa por causa dele. Tanto que, paradoxalmente, o que os guidelines internacionais recomendam é que quem faz Zoladex tem que tomar anticoncepcional junto, para ter uma dose de hormônio junto com o Zoladex para não ter sintoma de menopausa. Isso é uma loucura, né? Uma bagunça generalizada que ele faz com o corpo da mulher. E aí eu lembro que naquela época tava fóruns, né? E eu acabei entrando num fórum de endometriose, porque eu fiquei meio surtada com o Dil Mirena. Eu falei, não é possível que só comigo que esse dia não vai funcionar, né? E aí, nesses fóruns que eu entrei aí de mulheres com endometriose, eu comecei a descobrir que a endometriose, ela ia, mesmo não menstruando, né? Porque com a Lorene cortou, foi o único que realmente, porque o anticoncepcional não cortava o meu fluxo, eu ficava com pinga-pinga direto, o Dil também. Mas o Alurene não. O Alurene suspendeu tudo, foi uma benção, né? Uma benção enquanto eu estava fazendo uso dele. E aí eu descobri que mesmo não menstruando, a doença avançava. Como assim? Como assim? E aí foi aquela coisa assim, como assim a doença está avançando? E aí, né, várias mulheres falando que ficaram 6 anos sem menstruar, e aí resolveu tirar o DIU para poder engravidar, e aí quando menstruou, a primeira vez foi parar no hospital, quando foi ver tinha foco até no pulmão, porque a doença se alastrou, mesmo fazendo uso dos medicamentos. Aí eu entrei naquela coisa, e agora? Eu continuo com esse remédio, ou eu paro o remédio para eu ver se a doença está avançando, né? Porque, né, com as dores, com o que eu estou sentindo, eu vou saber se a doença está avançando ou se não está. Né? Eu fiquei naquela entre a cruz e a espada, e naquela época a Laura já pedindo um irmãozinho, que ela queria um irmãozinho, e aí eu falei assim, vou parar essa bagaça para ver o que está acontecendo. E aí, quando a minha menstruação veio, eu falei assim, caraca, velho,
não tá tratando é nada, porque foi aquela coisa assim. No primeiro ciclo, eu já olhei pro meu marido e falei, se eu não engravidar no próximo mês, eu vou voltar com a Lorena, porque eu não aguento isso aqui. Porque eu custei engravidar da Laura, né, por causa da endometriose. Eu falei assim, cara, eu vou demorar a engravidar, eu não vou aguentar ficar menstruando assim. Né? Então, a cada menstruação era aquele sofrimento, é aquela... Né? Por quê? Porque a doença tá avançando, gente. A gente não tá tratando a doença, né, doutor Felipe? Sim, exatamente. Esse é o ponto específico. E toda vez que eu converso, né, com as minhas seguidoras nessas lives em que eu oriento sobre a minha perspectiva em relação a maioria dessas doenças, eu falo, eu não chego aqui para comentar sobre nada para tirar uma ideia da minha cabeça, mas é a minha visão que eu tenho dos estudos que eu faço. E toda vez que eu tento falar com essas mulheres sobre isso, é com muita responsabilidade de mostrar o meu ponto de vista diante de tudo que eu estudo e diante de tudo que está, de fato, ali muito bem estudado e determinado. E olha que ponto interessante que a gente tem em relação ao tratamento da endometriose. Tem um estudo que foi feito que pegou um grupo de mulheres que tinha endometriose, que fez videolaparoscopia, e aí o médico foi lá dentro, olhou com a câmera e viu. Ela tem endometriose assim. E aí ele comparou, depois de 6 a 12 meses, ele pegou e submeteu essas mulheres novamente à laparoscopia, sem terem sido tratadas com anticoncepcional. E aí o que ele viu foi que 25 a 45% das mulheres, 20 a 45% das mulheres poderiam ter o foco de endometriose piorado, se não tratadas. E que o restante, ou ela se manteve inalterada, ou ela regrediu. Ou seja, dentro do universo de tratamento das mulheres, de acompanhamento das mulheres, ainda que você não faça nada, a endometriose não vai progredir em mais da metade das mulheres. Ou seja, a gente não tem como atribuir toda essa melhora dos sintomas da endometriose única e exclusivamente ao uso da terapia hormonal com anticoncepcional. Por quê? A gente não tem ainda muito bem compreendido quais são os mecanismos da endometriose. Então, a gente sabe que uma terapia multidisciplinar, mais ampliada, que vise diminuir aquele processo inflamatório lesivo, vai poder diminuir os sintomas de dor da paciente, dando a ela a consciência de como aquilo está evoluindo. Né? Porque isso é muito importante. Você tocou num outro ponto muito interessante, Pamela, que é esse autoconhecimento, essa capacidade de se perceber é fundamental para que a mulher exerça a sua autonomia dentro dessa relação com o médico. O que isso quer dizer, essas palavras bonitas na prática? A mulher precisa estar consciente do que está acontecendo com ela para que ela tome uma decisão que verdadeiramente satisfaça suas expectativas. No sentido de que, se você tem plena consciência de que a endometriose pode progredir, independente de você usar hormônio ou não, e que ela pode te trazer sequelas de infertilidade, se você toma um anticoncepcional achando que está tratando e que você está adiando o problema e não está, você está se iludindo. Está sendo, de certa forma, enganada. E pode ser que você se conforte com aquela situação e pense, poxa, eu vou tomar esses 5 anos de anticoncepcional, porque aí vai controlar. Daqui 5 anos, quando a minha vida estiver organizada, aí eu penso em engravidar. Aí quando você, daqui 5 anos, para o anticoncepcional achando que está tudo sob controle e tenta engravidar, não vem. Por quê? Você perdeu 5 anos de tentativa porque a doença progrediu, ainda que a dor estivesse controlada. E esse é o grande dilema. Muitas mulheres recebem essa promessa de cura com anticoncepcional, não são informadas sobre essa possibilidade de piora da doença, mesmo sem dor, e quando vão tentar ter filhos, viram que aqueles anos foram roubados dela por falta de orientação adequada. E isso é muito grave, porque muitas vezes esses males são irreversíveis. A endometriose castiga a fertilidade das mulheres de uma maneira muito proeminente. Foi quando eu fiz a videolaparoscopia, eu estava noiva, né? E aí eu casei. E aí eu mudei para Belo Horizonte, capital, e lá tinha um especialista em endometriose. Aí com 2 meses de casada eu fui lá com o laudo, né? Que eu tinha acabado recente, né? Com o laudo e tal. E quando eu cheguei lá, foi a primeira coisa que ele falou comigo. Ele falou assim, ele viu, né? O laudo e tal. Falou assim, olha, se dependesse de mim, você já saía daqui grávida. Aí eu falei assim, nossa, mas... Né? Ele falando pra eu engravidar logo, engravida logo, Sim. assim, né? Foi bem taxativo, engravida agora. E aí, né, eu com a mentalidade, né, de antigamente, né, gente, Deus faz a obra, Deus vai mudando os nossos pensamentos. Eu virei e falei assim, eu tenho 2 meses de casada, você tá me mandando engravidar agora? Ele, que bom que você tá casada. Então você já tem um marido, você pode engravidar. Então você tenta engravidar agora. E aí eu fui pra casa, assim, gente, como assim, né, João Paulo? Nós acabamos de casar, né, lua de mel, né, nem tava na minha cabeça ter filhos.
E aí a gente, né, foi meditando e aí logo em seguida eu parei mesmo com o remédio para já tentar engravidar. Eu demorei aí, sei lá, quase 2 anos para engravidar da Laura. Mas eu segui a recomendação do médico, né? E aí depois que eu tive a Laura, né? Eu e o João Paulo, a gente não queria ter mais filhos na época, né? Como é que são as coisas? E aí eu comecei a fazer o tratamento, né? Eu comecei a tomar anticoncepcional, comecei a tomar as coisas todas para tratar a endometriose, né? E como o tratamento da endometriose me impedia de ter filhos, né? Então eu precisava do tratamento também. E aí, quando eu parei o tratamento para tentar engravidar, né, era o nosso segundo filho, e eu comecei a sentir muita dor e eu chorava, eu chorava. E aí a Laurinha começou a orar, então assim, eu engravidei pela oração da Laura mesmo. E a Laura orou, porque ela queria muito ter um irmãozinho, né? E ela orou e um dia eu falei assim, mamãe, ela orou assim, né, antes do jantar, falando assim, eu agradeço a Deus porque Deus vai me dar irmãozinho esse mês. E eu engravidei naquele mês. E aí, quando eu fui ganhar o Arthur, foi uma cesárea, né? Ele estava transverso. E aí, quando a médica abriu, ela ficou assim. Eu fui olhando para a cara das duas, falei assim, gente, está acontecendo alguma coisa. Eu fiquei muito tempo aberta, eu voltei a sentir meu pé, pra você ter ideia, eu estava aberta ainda. Ela falou que ela nunca viu aquilo na vida dela. Ela virou para mim assim, Pamela, você engravidou de forma natural ou você fez inseminação? Aí eu falei assim, eu engravidei por oração da minha filha. E ela falou assim, Pamela, eu nunca vi isso na minha vida. Eu senti muita dor depois aqui embaixo do busto, porque ela falou que ela foi puxando assim, ó. E era focos, era fogo. Eu só senti cheiro de carne queimada, né? Não sei se ela foi cauterizando as coisas ali. Provavelmente E ela foi, cauterizou. e um olhar. Ela falou assim, Pamela, cara, você não tem noção de como você estava por dentro. Eu nunca vi isso na minha vida. Né? Então, assim, olha como é que a doença avançou, né? Durante esses 4 anos aí que eu fiquei tomando medicamentos, né? E a doença foi avançando, avançando. E aí, eu falei assim, caramba, né? Aí o Arthur já estava com 5 meses, e eu já gostava muito de pesquisar sobre alimentação por causa da minha filha, né? Que ela tem diabetes tipo 1. E aí eu fui vendo, né, relatos de muita gente com uma melhora numa dieta low carb, né, mais restrita, numa dieta anti-inflamatória. E eu falei, gente, eu vou tentar, porque assim, voltar para o medicamento eu não vou voltar, porque a coisa só piorou, não tratou nada. E aí foi onde eu entrei numa dieta mais cetogênica mesmo. E aí, assim, pro meu, né, assim, 2 meses na dieta, meu fluxo já veio sem coágulo, já veio sem TPM, já veio sem dor. Eu falei assim, gente, como assim? Né? Assim, eu 20 anos já praticamente tratando essa porcaria aí. Em 3 meses, né, no meu caso, em 3 meses com uma dieta low carb, né? Mas eu fiz uma low carb bem restrita, assim, quase uma cetogênica. Os sintomas foram embora, né? Não só os sintomas, assim, é mente, é tudo, assim. De repente, como assim, eu disse, gente, isso é ficar menstruada? Que benção, cara! Porque, sério, eu achava um tormento a menstruação, né? E aí, depois da dieta low carb, a menstruação vem, assim, gente, é uma benção, como se eu não tivesse, né? Eu falei assim, gente, se é isso que é ficar menstruada, que maravilha! Né? Então, assim, aí vamos falar aí dos tratamentos, né, gente? Porque, assim, isso foi a minha experiência, né? Igual eu falei com o doutor Felipe, eu não sei nada do que tem se falado aí, porque eu nunca mais pesquisei, já tem 5 anos que eu não sei mais nada sobre endometriose, porque realmente eu me mantive numa dieta. Eu fiz bonitinho 3 anos, assim, de uma dieta low carb. E aí, olha como é que são as coisas, né? É pro resto da vida, gente. Não tem cura endometriose, né? E aí, ano passado, eu meio que chutei o balde, assim. Não voltei a comer tranqueira, não voltei a comer glúten, nada disso, mas eu, assim, comia esporadicamente, mas eu voltei não a consumir, né? Por mais que eu estava consumindo comida, eu estava consumindo os meus bolos, voltei a comer arroz e feijão todo dia, né? Então, assim, saí de uma dieta low carb, fiquei só numa dieta de comida de verdade, mas não era low carb. Então, assim, em 6 meses, fora da low carb, eu tive um sangramento muito intenso do nada. Eu achei até que eu estava tendo um aborto, né? Que eu pudesse estar grávida, não sabia. Achei que estava tendo até um aborto espontâneo. E aí passei muito mal e tal. Quando fui ver, já estava com endometrioma lá de 6 centímetros e alguns focos já de endometriose. 6 meses fora da dieta. Aí eu já corri, voltei correndo, né? Surgiu até o desafio da low carb. E aí já voltei correndo para minha dieta querida, que é pro resto da vida, porque para mim resolveu, né? E aí tá todo mundo aí, qual que é o tratamento, o que que a pessoa pode fazer, o que que hoje se recomenda aí, doutor Felipe? É um pouco frustrante quando a gente vai estudar um pouco sobre essa questão da endometriose, das alternativas de tratamento que existem, porque infelizmente quando você olha para as abordagens ginecológicas da grande maioria das doenças, né,
todo o raciocínio clínico de tentar entender melhor as doenças foi devastado pela cultura do anticoncepcional. Você já tratou aqui da SOP e com certeza o papo era o mesmo, né? O pensamento é sempre esse, né? O que você falou no início é muito importante. Eu tinha 15 anos, eu comecei a usar o anticoncepcional por causa da espinha, por causa do ciclo irregular, por causa do fluxo, porque as pessoas não estão mais preparadas para orientar os seus pacientes num sentido mais amplo, de buscar um estilo de vida mais saudável. Né? Quando você vai estudar, por exemplo, síndrome dos ovários policísticos, existe já hoje uma proposta de mudar o nome da SOP, para transformá-la numa síndrome anovulatória, síndrome metabólica anovulatória. O que quer dizer isso? Nada mais é do que a consciência de que a SOP não é uma coisa para ser tratada com anticoncepcional, porque ela é uma desregulação metabólica, ela tem que ser tratada com modificação do estilo de vida, né? Melhorar o seu metabolismo, a maneira como o seu corpo trabalha o carboidrato, a gordura, perdendo peso, fazendo exercício, fazendo dieta adequada, usando outras medicações que mexem com o metabolismo, que não o anticoncepcional, que pioram o metabolismo. Então, assim, é uma mudança de paradigmas que leva muito tempo. E aí, quando você vai estudar endometriose, é a mesma coisa. Tudo que se produz hoje em dia em larga escala de conhecimento para tratamento de endometriose é anticoncepcional, é terapia hormonal. E aí já perguntaram os Oladex aqui, já perguntaram dos similares dos Oladex, da gestrinona, da pílula combinada, do DIU, já perguntaram tudo isso. Os efeitos são iguais, tá? São comparáveis e vão fazer o mesmo efeito de melhorar a curto prazo, até a longo prazo, alguns sintomas. Talvez, porque isso é questionável nos estudos e não garante que a endometriose vai deixar de evoluir, você foi a prova viva disso. E se você conversar com as mulheres que têm endometriose, o curso é sempre o mesmo. Quando eu fui tentar engravidar, dificuldade, porque eu não sabia que a coisa ia evoluir mesmo que eu não tivesse dor. E aí, os estudos que tentam abordar de maneira mais ampla o tratamento falam ainda de uma maneira muito, muito embrionária sobre as perspectivas de melhora de endometriose. Né? E aí você tem alguns estudos iniciais, pequenos ainda, mas que dão uma luz, que dão uma esperança de que algumas modificações de estilo de vida podem melhorar a endometriose. Uma coisa legal da gente saber é a primeira coisa que eu falo para as minhas pacientes quando elas têm endometriose é não perca tempo. Se você quer engravidar, engravide logo, porque endometriose é sinônimo de risco de infertilidade a longo prazo. Não se iluda de que você tomar a pílula você vai se proteger, porque não vai. Tem várias adolescentes que vão ao consultório com diagnóstico de endometriose já tendo sido operadas, eu falo para elas. Para controlar o foco depois da cirurgia, a terapia hormonal até tem o seu papel, mas e essas adolescentes vivem um dilema, porque elas falam, né? Elas fazem muitas vezes, graças a Deus, com o trabalho no Instagram, eu recebo cada vez mais jovens que estão fazendo direção espiritual, que estão vivendo uma preparação matrimonial legal com seu parceiro e valorizando a castidade, valorizando o poder de esperar, né? Para engrandecer a vida conjugal. E muitas vezes eu falo com ela, olha, eu entendo que você esteja nesse dilema. Por hora, agora, talvez você se beneficie de uma terapia hormonal que não vai aliviar os sintomas, não vai aliviar a endometriose, apesar de aliviar os seus sintomas, mas não se prenda a isso. Conheça o seu corpo, se prepare, porque quando você casar, você vai estar correndo contra o tempo. E a terapia hormonal só vai te iludir. Então, não se apegue a isso. E aí, hoje, qual é a proposta que eu tenho? Quando eu estudo endometriose hoje, as terapias alternativas, que eles chamam de alternativas porque a solução é o anticoncepcional, o resto é alternativo, né? As terapias que seriam definitivas de tratamento ainda são tratadas mais para controle da dor. Não existe pesquisa para tratamento de endometriose de maneira definitiva. Não existe esse esforço de se buscar a causa da endometriose para tratar de maneira definitiva, porque o anticoncepcional casou muito bem com a cultura da nossa sociedade hoje em dia, de eliminar da maneira mais fácil. Né? Das pessoas que não suportam a espinha, não suportam a imprevisibilidade do ciclo, né? A irregularidade do ciclo como uma coisa normal até certo ponto, né? Que não toleram ter que se guardar no período fértil, viver o período de introspecção da menstruação, viver esse período de parar para recomeçar. Né? São pessoas que não conseguem lidar com isso e os médicos embarcaram nessa e esse tratamento do anticoncepcional é largamente difundido para todo mundo. Ninguém fala nas alternativas. E o que a gente tem hoje de mais efetivo? Hoje já se viu em alguns estudos que
A modificação na dieta, como você falou, no sentido de promover um ambiente anti-inflamatório, ajuda no controle dos sintomas e na progressão da doença, né? Não para endometriose especificamente, mas para qualquer quadro ginecológico que curse com dor da menstruação. Então, para o mioma isso serve, para a adenomiose, que perguntaram aqui nos comentários, serve, para a dismenorreia primária, que é a doença que é chamada de menstruação dolorosa sem causa, também serve, né? Então, qual é basicamente o pilar dessa dieta? Né? É, primeiro de tudo, uma dieta com restrição de carboidratos, que vai melhorar o seu perfil metabólico, no sentido de ser anti-inflamatório, restrição de carboidratos, restrição daquela gordura ruim, né? E a ingestão de carboidratos de melhor valor nutricional, digamos assim, né? De cadeia complexa, são os carboidratos complexos. É aquela velha história de substituir a batata pela batata doce. Eu não vou me aprofundar muito nisso porque não é minha área de atuação. Porque a primeira coisa que eu falo com a paciente quando ela senta para mim com questões como essa, eu falo, você sabe que eu vou te dar trabalho, né? Porque a maioria hoje do meu consultório vem que eu te achei no Instagram. Eu falo, então você já sabe que você me procurou porque eu vou te dar trabalho. Porque você vai sair daqui com encaminhamento para o professor de educação física, para o nutricionista, provavelmente, dependendo do problema, para o psicólogo, porque a gente vai trabalhar com exercício físico, modificação de dieta e perda de peso. Esse é o mínimo. Não venha me pedir mais nada se você não começar por isso. As pacientes até riem, porque sabe que me vem nas lives e sabe que eu vou pedir isso de cara, né? E aí os estudos confirmam isso inicialmente, que a dieta mais pobre em gorduras, a dieta que mais se aproxima de aliviar sintomas de menstruação dolorosa é a dieta dos vegetarianos. Mas não porque eles são vegetarianos, mas porque eles restringem muito os carboidratos, né? Há um incentivo ao consumo de alimentos mais saudáveis, menos processados, e isso, obviamente, vai trazer um ambiente anti-inflamatório para o corpo. Geralmente é uma dieta que favorece a perda de peso. Isso, junto com o exercício físico, vai trazer um ambiente anti-inflamatório para o seu corpo. E, por outro lado, o próprio exercício físico nos estudos já foi associado à diminuição de qualquer dor crônica. E a endometriose é uma doença com potencial de dor crônica. Eu já conversei sobre dor crônica algumas vezes com meus seguidores e repito aqui. A dor crônica é uma condição devastadora na vida de qualquer ser humano. Basta perguntar à pessoa que tem hérnia de disco, que tem enxaqueca, que tem a dor pélvica crônica por endometriose, como ela se destrói emocionalmente se ninguém intervir. Né? Então, assim, existem momentos em que você vai ter que tratar essa questão da dor com medicação, mas são outros tipos de medicação que não são os anticoncepcionais que vão controlar a dor. Né? Você citou os antidepressivos, que o médico te passou por outra situação. Mas os antidepressivos já se mostraram que têm um efeito colateral bom de melhorar a dor, em doses muito menores, com outro objetivo. Né? Então, assim, é uma outra perspectiva que a gente tem de controle de dor. Né? Não é, eu tenho muita dor para ter relação por causa da endometriose. Relaxa, toma um vinho. Isso é um absurdo falar isso para as pacientes. Isso cria um estigma de que o problema está nelas e não que elas vão se beneficiar de um tratamento adequado. Eu ouço isso toda semana no consultório. Isso é uma loucura, né? Transferir esse peso para a paciente que ela precisa relaxar. Não é isso, né? Tem uma doença de base muitas vezes acontecendo que merece ser tratada. E aí existem outros estudos, já no sentido da suplementação e no sentido da dieta, que mostram, e são promissores no sentido de mostrar que dificilmente vão ser estudados, porque não é do interesse das indústrias farmacêuticas, mas que mostram resultados animadores iniciais do efeito da suplementação do magnésio para controle da dor da menstruação. Existem remédios hoje já no mercado sendo lançados de associação de magnésio com vitamina B6, para controle de sintomas pré-menstruais, para controle de dor na menstruação. E ninguém fala disso, né? E as pessoas chegam no consultório e aí eu tenho que desconstruir a consulta que ia durar ali 1 hora, dura 1 hora e meia, porque meia hora é só desconstruindo valores que a pessoa trouxe ali, né, para mostrar para elas de que não é bem assim, de que vai ser a longo prazo, você vai voltar 1, 2, 3, 4 vezes no consultório até você me dizer que melhorei, né, de fato, porque o tratamento são etapas, né? Então, assim, a reposição de magnésio tem uma perspectiva boa, a vitamina B6, vitamina B1, vitamina E, ômega 3, né, a suplementação de ômega 3
também tem se mostrado em estudos iniciais ainda, mas com resultados animadores de mostrar que a ingesta de ômega 3 na forma do EPA, né, e do DHA são um auxílio importante na construção desse perfil anti-inflamatório, melhoram os sintomas da menstruação dolorosa. Então, são perspectivas que a gente está tendo e são suplementações que eu tenho feito no meu consultório, já trazendo essa experiência para a minha prática, em que eu tenho visto isso melhorando de fato. Então, não é coisa teórica do livro. Eu tenho feito isso para as pacientes e elas voltam dizendo, eu estou me sentindo melhor. Né? E muitas vêm e falam, o sangramento nem melhorou tanto, porque essas medicações que eu estou falando, elas nem melhoram muito o sangramento, elas melhoram a dor. E as pacientes vêm dizendo isso, eu nem provoco isso nelas. Eu falo, e aí, sentiu alguma coisa? Olha, o sangramento nem melhorou muito, mas a dor está melhorando bastante. E a pessoa não está tomando uma gota de hormônio. Né? Então, assim, é uma nova perspectiva, uma nova maneira de lidar com isso. É porque assim, a solução para os nossos problemas podem estar naquelas atitudes que a gente não quer tomar. Né? Então, assim, como eu vivi todo um caos, assim, eu cheguei num beco que eu não tinha mais saída. Né? Então, foi onde eu comecei a entender, né? Então, assim, como eu já estava estudando muito sobre doença autoimune, né? Porque a Laura tinha acabado, ela tem diabetes tipo 1, foi diagnosticada com doença celíaca, né? A doença celíaca é uma autoimune meio diferente, mas sim. Autoimune. E aí eu fui ver que a endometriose também é uma autoimune, né? Tá ali, né? Naquela coisa ali, não sabe muito bem, né? Se é uma autoimune, se não é. Pelo menos na época, né? 5 anos atrás. Hoje eu não sei. E aí eu comecei a tentar entender, né? Por que vem as doenças autoimunes? O que acontece? Né? Aí eu comecei a ler sobre impermeabilidade intestinal, comecei a ler sobre a questão do glúten ser altamente inflamatório, endometriose é uma inflamação, né? E aí eu comecei assim, gente, então eu preciso realmente tirar as coisas que são inflamatórias. Né? Então, assim, eu não cheguei a cortar carne, gente. Eu sou a louca da carne. Tem gente falando que tem que cortar carne vermelha. Eu não cheguei a cortar carne vermelha. Assim, eu comecei a fazer realmente, tentar tirar as coisas, né, inflamatórias. Então, eu fui para uma dieta cetogênica, né, tirei leite, tirei, né, o queijo eu ainda como, né, mas eu tento sempre controlar, porque eu sei que também vai ter um potencial ali que talvez seja inflamatório. E aí eu comecei a ver, porque assim, gente, o que acontece com a nossa vida hoje? A gente acha que é normal você ter uma dor de cabeça. É normal, todo mundo, cara, sei lá, 90% das mulheres que eu conheço tomam antidepressivo. Gente, isso não é normal. Isso não é normal. Então, assim, não, é normal eu ser depressiva, é normal eu ter dor de cabeça, é normal eu ter inchaço, é normal eu ter queda de cabelo, é normal minha unha tá quebrando. Não, gente, o normal é a gente ter saúde, o normal é a gente não tá sentindo nada. E aí eu fui vendo, né, assim, a gente já vinha de uma mudança alimentar já grande, né, por conta da diabetes da minha filha, mas depois que a gente entendeu mesmo a questão da low carb, né, a questão da gente ingerir comida de verdade, não produto alimentício, né, da gente ver que, assim, eu brinco que eu faço uma normal carb, porque hoje a dieta que é rica muito em carboidrato, né, então assim... E aí eu falei assim, gente, olha só, eu resolvi, não foi só a minha endometriose. Cara, eu sempre sofri de enxaqueca, eu sempre sofri de dor de cabeça. Cara, alergia, eu tinha tanta alergia, eu quebrava o antialérgico, eu sempre não dormia todos os dias. Então eu tive que tomar dia sim, dia não, ele quebrado, porque eu não vivia sem antialérgico. E na mesma época eu comecei a suplementar também, né, por outras questões. E aí depois eu descobri, né, que os suplementos que eu fiz uso na época também são suplementos que hoje são indicados para endometriose, porque eu fiz suplemento de magnésio, eu fiz suplemento de vitamina D, comecei a suplementar, tipo assim, cara, eu vou ficar turbinada nessa vida, porque eu assisti um documentário Eu comecei a assistir documentário, foi o Food Matters, o primeiro que eu assisti, né? Que a comida importa. E aí eu comecei a despertar para essas coisas. Depois assisti a Melhor Dieta do Mundo, acho que foi um documentário também. E aí nesse Food Matters, ele falava sobre a questão da suplementação, né? Porque não adianta, o solo está deficiente, tem os agrotóxicos, a comida já chega, fica lá na gôndola, depois vem para sua casa, fica uma semana na geladeira, depois você ainda põe ela no fogo, né? Então aqui não tem mais nutriente. Aí eu comecei a suplementar, nem sabia que isso ia ajudar a endometriose. Aí hoje eu vejo as pessoas falando que esses suplementos também ajudam. Então assim, eu vi que pela graça de Deus, eu orei tanto para Deus me dar sabedoria, porque eu não queria mais voltar para os remédios, a gente queria aí ter, né? A gente se abriu aí a ter filhos, então eu não ia poder mais tomar remédio, então eu tive que dar meus pulos, né? Tive que dar meu jeito, e aí Deus foi dando, né? Deus foi dando esse conhecimento, sabedoria através dessa internet. Essa internet é uma bênção, gente, porque se eu dependesse dos médicos do consultório, eu tava lascada até hoje. Então, assim, através desse conhecimento, eu comecei a suplementar, e aí eu tô aí, né? Fiquei já 4 anos sem sintoma nenhum.
Aí tive sintoma em outubro, que eu passei muito mal, mas porque eu fiquei 6 meses fora da dieta, né? Aí eu vi que a endometriose começou a voltar. E aí eu já corri de novo pra dieta, porque sim, gente, é estilo de vida, você mudar o seu estilo de vida, mas eu posso garantir que compensa sim. Ai, gente, sério, quando eu começo a lembrar da vida que eu tinha, gente, aquilo não era vida. Aquilo não era muita dor, era muito sofrimento psicológico. Ai, gente, né? Tudo, A né? gente E é ouça interessante pagar. isso que sim, exatamente isso que você falou. Muitas vezes a solução para os nossos problemas, não só em ginecologia, né, em saúde da mulher, mas para tudo. Muitas vezes a solução para os nossos problemas estão em pequenas atitudes, mas que vão nos demandar grandes mudanças. E isso, toda vez que a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né, a gente tende a fugir da nossa realidade. Para muitas das mulheres, o uso do anticoncepcional é a fuga de uma realidade, né, de um caminho mais fácil, e muitas vezes elas vão se acomodando nisso. Né? Quando você vai ler sobre métodos naturais, os médicos que defendiam o uso dos métodos naturais, por exemplo, eles não falam só de objetivo de contracepção, pura e simplesmente. Eles falam de vida conjugal. Você não ouve isso hoje, você não lê isso dentro de um livro convencional de medicina. Mas você lê sobre isso quando você vai estudar sobre conhecimento do próprio corpo, sobre identificação dos sinais de fertilidade, por exemplo, sobre esse trabalho de autoconhecimento, e eram médicos. Os criadores do Billing são médicos, por exemplo. Né? E quando você vai tratar da questão do anticoncepcional, ele aponta do iceberg, né? Dessa incapacidade que a gente tem de lidar com as nossas responsabilidades, de fazer aquilo que a gente tem que fazer. Né? A grande maioria das mulheres chega no meu consultório, seja com SOP ou com endometriose, elas estão acima do peso, quase que invariavelmente. E quando elas olham para mim e falam isso, quando eu chego e pergunto, você faz dieta? Você faz exercício físico? Elas olham e riem, porque elas sabem que elas têm que fazer, mas elas não fazem. Né? Em parte porque falta essa cultura, esse estímulo, né? Essa chamada realidade por um profissional que vai chegar e falar, olha, você está indo para o Não, caminho me dá errado. um rapidinho aí, pronto. É mais fácil, né? Se eu chegasse e falasse para ela assim, ó, toma isso daqui que vai melhorar, que vai secar o cisto, que vai melhorar a dor, a minha consulta vai demorar 30 minutos, né? Agora, tudo isso aqui que eu estou conversando, nós já estamos chegando a quase 1 hora de conversa. E essa conversa se repete umas 4, 5, 6 vezes no meu consultório todos os dias, né? É mais difícil para o paciente, é mais difícil para o médico, e é por isso que ninguém quer fazer, né? E aí, a paciente vai entrando nesse ciclo vicioso, vai se alimentando daquele comodismo, a coisa vai parecer cada vez melhor, porque toda aquela fuga dela vai encontrando um sentido, agora eu estou sendo tratada, agora eu estou me resolvendo, e quando vê, chega lá nos 30 anos de idade e percebe que estava só desperdiçando tempo. Né? E aí, muitas vezes, vai ter que recorrer a métodos mais drásticos para tentar recuperar a fertilidade, por exemplo, na endometriose, como você bem citou, a cirurgia, né? Que não pode ser menosprezada também, que é uma alternativa, né? É essa luz no fim do túnel para muitas mulheres, e isso eu posso afirmar categoricamente que os estudos mostram que, para as mulheres que querem engravidar espontaneamente, a ressecção dos focos de endometriose aumenta as chances de gravidez espontânea. Então, não deixe de procurar também o especialista que vai poder te operar para ressecar esses focos de endometriose. Por quê? É o que você falou. A endometriose, a gente ainda não tem uma causa muito bem estabelecida. A gente acha que é uma porção da menstruação, que ao invés de descer, né, de ser eliminada pelo colo do útero, vai refluir pela trompa e cair dentro da pelve, e a gente também acha que existe uma deficiência imunológica que seja incapaz de limpar esse sangue que cai dentro da pelve, que a maioria das mulheres volta um pouquinho a menstruação todo mês, mas só uma minoria desenvolve endometriose. E a gente não sabe até que ponto essa imunidade de limpar ali a pelve desse sangue que caiu para o lado errado, até que ponto a imunidade trabalha nisso. Mas a gente vê que nitidamente, quando a gente trabalha o nosso corpo para melhorar o nosso perfil imunológico, a endometriose fica controlada. Então, ainda que não seja um componente autoimune, ele é um componente, tem um componente inflamatório importante. E esse componente inflamatório produz uma série de substâncias naquele local ali infectado da trompa, do útero, da pelve, e todo lugar que está inflamado é hostil ao espermatozoide e ao óvulo. Então, aí que mora
um dos grandes problemas da endometriose. Ela não só, a endometriose, não só distorce a trompa, né, pelas fibroses que se faz ali, mas ela também cria um ambiente inflamatório, em que o espermatozoide e o óvulo não se encontram tão bem, né? Então, isso atrapalha a fertilidade em vários aspectos. E aí, tirar os focos de endometriose com a cirurgia aumenta a chance de engravidar espontaneamente, porque tira aquele ambiente inflamatório ali temporariamente, né? E aí, uma vez que operou, corre contra o tempo também para tentar engravidar, porque a coisa pode ser que volte depois também. Mas nunca menosprezando a importância de se assumir uma vida mais saudável. Porque como eu falei na live de endometriose, quando eu falei sobre isso lá na página, mudar o estilo de vida para SOP é diminuir o risco cardiovascular, diminuir risco de infarto, risco de AVC, né? Risco de síndrome metabólica e, a longo prazo, diminuir risco de mortalidade. Isso você só vai começar a pensar quando você está com 50, 60 anos, hipertenso, diabético, obeso, sedentário. Por que não trazer esse pensamento, essa consciência para agora? Porque a outra parte boa de estudar endometriose é você perceber que a endometriose cria um padrão pró-inflamatório no organismo. Toda vez que você inflama o seu organismo, você está inflamando o vaso sanguíneo. E aí você aumenta o risco de hipertensão, diabetes, aterosclerose e mortalidade. Então, quando a gente joga o anticoncepcional e silencia a doença, a gente está silenciando toda essa oportunidade de promover uma vida mais saudável, a longo prazo. E a gente não está nem falando mais aqui só de sangramento e dor, a gente está falando de saúde, de viver melhor. Foi o que você falou. A minha vida mudou. Né? E a gente não pode tratar o ser humano como se ele fosse um compartimento. Agora eu estou cuidando de um útero. Agora eu estou cuidando de um ovário. Não, eu estou cuidando de uma pessoa que tem um monte de coisas que precisa ser abordada naquele momento. E aí as pessoas estão perguntando aqui se a cirurgia, se baixa a reserva ovariana. É uma preocupação sempre, né? E por isso que a cirurgia tem que ser o mais conservadora possível, com uma técnica mais conservadora, né? Existem cuidados que um cirurgião de endometriose tem para queimar o mínimo possível a reserva ovariana, né? Mas é óbvio, a cirurgia é proposta dentro de um esquema em que primeiro você tenta sozinha, se não conseguir, opera. Porque aí não faz sentido operar de cara por causa disso. A cirurgia pode comprometer um pouco os folículos do ovário e diminuir a sua chance. Então, a cirurgia tem a indicação no momento em que ela está causando sintomas e o tratamento convencional que a gente está falando aqui não está resolvendo. Tentei de tudo, modificar o estilo de vida, estou fazendo as suplementações, estou fazendo tudo direitinho e a dor não melhora. Qual é o próximo passo? Vamos operar então. Ou, estou tentando engravidar, fazendo tudo direitinho, estou melhorando todas as questões relacionadas à infertilidade, não está melhorando, então vamos pensar na cirurgia, né? Para não correr o risco desnecessariamente. Né? Tem que se pôr tudo sempre nessa balança, não é uma matemática muito certa. Por isso que toda vez que a gente fala de ginecologia, o tratamento é individualizado. Então, até mesmo para quem decide, não, eu quero fazer uma dieta low carb, o primeiro passo é procure um profissional que vai te orientar para fazer as necessidades calóricas para o seu peso, para a sua altura, para a sua rotina, né? Você tem que chegar para ele e falar, olha só, eu trabalho demais, então eu só consigo comer tal hora e tal hora. Ele vai chegar para você e vai montar um plano, vai te dizer, essa hora você come isso, essa hora come aquilo. Porque não adianta, tem vezes que você vai ler uma dieta e vai querer absorver aquela dieta para a sua vida, você não tem tempo de preparar aquilo no dia anterior, não tem onde guardar quando você vai para o trabalho, você não vai fazer. Então, por isso que é importante esse tipo de live aqui, em que a gente vai trazer cultura de saúde para as pessoas, para saber que elas precisam de orientação e que aqui é o pontapé inicial e que tem que sair da zona de conforto, não adianta. E é isso, assim, muitas mulheres chegam no meu consultório, alguém mencionou aqui, foi engraçado falar, que tem até um padre aqui que chegou para a discussão, acho que o padre Tiago entrou aqui. E várias vezes eu já passei por essa situação de chegar para a paciente e falar, olha só, legal, estamos tratando aqui. Eu, graças a Deus, recebo muitos casais cristãos hoje, muitas mulheres cristãs hoje no meu consultório. A grande maioria esmagadora, graças a Deus, a gente pode falar a mesma língua, né? E muitas mulheres chegam, nem tem religião, mas a gente vai começando a falar uma coisa ou outra ali, ela vai se deixando conquistar e quando vê, ela já está praticando também. E muitas vezes eu falo, ó, pega meu telefone, pega meu contato do Instagram e passa para o pastor que está te orientando,
passa para o médico, para o padre que está te orientando, porque às vezes ele não tem conhecimento disso que eu estou te falando e ele vai se sentir inseguro de te dar uma direção espiritual em relação a como você vai viver essa situação dentro da sua vida conjugal. E graças a Deus isso tem surtido um efeito muito legal nesse sentido de tratar a pessoa, inclusive espiritualmente, né? Porque isso tem repercussões muito grandes. Você passar a assumir as suas circunstâncias, a sua realidade, abraçar a sua realidade, não ficar nessa, por que isso está acontecendo comigo? Tá, beleza, isso está acontecendo comigo. O que eu vou fazer agora para mudar minha realidade e ficar bem com meu marido nisso, e ficar bem no meu trabalho, ficar bem na minha função? Eu não quero mais perder dia de trabalho porque eu estou sangrando muito, porque eu estou com muita dor, porque eu estou com dor para ter relação. Vamos trabalhar, né? Então, assim, é toda uma mudança de perspectiva, né? De que a gente tem que trabalhar o ser humano em vários aspectos quando a gente está falando de curar, né? Tem muita gente, eu não sei quanto tempo a gente tem de live, acho que já está acabando, mas tem muitas perguntas aqui sobre É. adenomiose. Se é Uhum. adenomiose. Alguém, você está com É, relógio aí? eu tô com um relógio aqui que eu tô contando que agora o Instagram não faz mais aquela contagem regressiva, né? Tô com a minha garrafinha de água, porque não sei se vocês sabem, aqui no Rio de Janeiro a água da torneira tá uma porcaria. Mas a adenomiose, gente, é uma espécie de prima da endometriose, se a gente for dizer assim de maneira mais leiga. Porque a endometriose é quando o tecido do endométrio, que é aquela pelezinha de dentro do útero, ao invés de descer para ser eliminada na menstruação, ela consegue subir, essa é a teoria mais aceita, e ela se infiltra na pelve. A adenomiose, o endométrio, ele entra no útero, ele aprofunda no útero, né? Ele perde a divisão dele com o músculo, e aí ele infiltra ali, é por isso que a menstruação é mais dolorosa, porque aquilo ali está infiltrado na parede do útero, aquilo inflama mais e dói mais para sair, porque está mais agarrado, digamos assim. Então, o tratamento, as perspectivas de tratamento são as mesmas, né? Mas os sintomas e a causa é um pouquinho diferente. Então, falando aqui, endometrioma é um cisto de endometriose, né? Isso, é. Porque aquilo ali ficou encapsulado, sangrou e ficou represado ali dentro. E esse ambiente do endometrioma é extremamente inflamatório, extremamente nocivo a esse ambiente ideal para fecundação. Então, por isso que muitas vezes também os endometriomas são retirados quando você tentou engravidar espontaneamente e não conseguiu. Mas quando você tem um endometrioma ali que é pequeno e não está causando nada, o melhor é não mexer, porque às vezes a cirurgia vai causar mais dano do que o próprio endometrioma se ele estiver quietinho ali no lugar. Também é uma coisa importante a se dizer. Então é isso, né, gente? Né? A maioria dos remédios aí, eles só silenciam, né, doutor? Precisa ter uma visão mais Vamos macro. continuar nessa luta aqui. Gente, ele vive fazendo live sobre isso, né? Ele tem ali a lista de transmissão dele no Telegram, né, doutor Felipe? Já tem ali umas lives Temos sobre também. dose, sobre o que, né, a Isso gente aí. precisa entender. Gente, conhecimento, a palavra de Deus fala, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E é a verdade como um todo, né? Ali é a verdade, né? Que Deus é a verdade, Uhum, mas o povo perece também por falta de conhecimento, né, doutor Felipe? Então, assim, com nosso objetivo certeza. é trazer um pouco dessa verdade para que vocês entendam, né, que você não está sendo... Gente, se eu soubesse isso quando eu iniciei o tratamento, eu não tinha feito o tratamento, né? Isso eu fui descobrindo, né, ao longo ali do tempo que a coisa estava avançando, que a coisa estava progredindo e eu achando que eu estava tratando, né? Então, assim, tem casos que às vezes você vai precisar mesmo, né, porque você não está aguentando a dor, mas entenda que precisa ser algo paralelo à sua mudança de estilo de vida, né? Porque realmente você Exatamente. precisa mudar, porque senão não é só com endometriose, porque parece que mesmo sem útero, ela avança, né, doutor Felipe? Eu falei com o Sim, pode médico, avançar. assim, nossa, eu tô quase arrancando esse útero. Falei com ele, eu acho que eu vou arrancar meu útero. Aí ele virou pra mim, Pamela, ela pode evoluir mesmo se você arrancar o útero. Como Pode. assim? Você teria que arrancar o ovário também. E aí isso causaria nada mais, nada menos que uma menopausa, né, precoce. Então a coisa é bem mais complicada mesmo, né? Eu acho que tem que ficar uma mensagem final para as mulheres que ainda estão nesse drama da endometriose e não conseguiram se libertar ainda do anticoncepcional, que não desistam, né? E procurem ajuda e se isso te traz prejuízos espirituais, procurem suporte.
Oi, acho que deu uma travada. Gente, vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu parei de ouvir o Dr. Felipe aqui. Oi, Oi, voltei. voltou. Acho que deu um probleminha aqui na Voltou. conexão. Tirei até o fone. Isso. Repete aí só o finalzinho, porque eu não ouvi. Não sei se o pessoal ouviu. Então, eu dei essa mensagem final aqui como médico, né, e como ser humano. Demos uma hora de live, gente. Então, assim, voltei aqui rapidinho, né? Eu acho que vocês vão começar a voltar aí também. Não sei se o Dr. Felipe vai voltar aqui. Se ele voltar, a gente faz só a despedida. Eu vou esperar um pouquinho aqui só para ver se ele vai voltar. Só para ele terminar ali a mensagem dele, porque eu não ouvi a mensagem dele. Ele não falou, né? Não deu para ouvir. Não sei se ele vai voltar aqui para despedir. Vamos esperar só uns minutinhos aqui. Mas é isso, gente. Aí, ó, doutor Felipe, vou te chamar aqui só para você despedir, viu? Nós não vamos tocar mais uma hora de live, tá bom, gente? É só... Pede para participar aqui, doutor Felipe, só para despedir mesmo. Porque, tá vendo? O pessoal também não ouviu. Então, mas é que você não tá aparecendo aqui para mim. Peraí, deixa eu ver se eu acho. Opa, vamos ver se aparece. Não tá aparecendo um botão para você pedir, não, para participar, porque não dá para pesquisar aqui. Deixa eu ver se eu acho. Tinha que dar para pesquisar esse negócio, né? Peraí. Calma aí que eu acho, gente. Se tiver aqui vai aparecer. Peraí. Apareceu aqui, achei. Demorou, mas... Oi, só para despedir, doutor Felipe, só para despedir. Sim, claro. A mensagem final que eu queria deixar era uma mensagem mais de esperança mesmo para essas mulheres que ainda estão nessa via crucis, né, de que existe essa luz no fim do túnel e que não se martirizem tanto. Muitas mulheres vivem esse dilema porque ainda estão sentindo muita dor e muito sangramento e passando por esse tratamento inicial hormonal e querem sair dele. E a mensagem fica: tenham calma, porque vocês vão chegar lá. Procurem direção espiritual, dividam essa responsabilidade com o parceiro. Eu falo sempre isso, porque isso compromete a vida conjugal. Às vezes é uma dor que dificulta para ter relação, é um sangramento que dificulta para ter relação. E vocês precisam ter paciência e estar amparados também pelo parceiro. Né? E procurem ajuda médica que vai falar a mesma língua que vocês. Né? E tenham calma e perseverem nesse tratamento, porque é difícil e a resposta virá a longo prazo. Mas é assim para todas as coisas na vida, né? Geralmente aquilo que vai te recompensar mais vai ser do caminho mais difícil. Então, fica aí o convite, né? Inclusive para acompanhar lá na página também, que a gente fala sobre isso, fala muito sobre relacionamento também, que eu acho fundamental conciliar tudo isso, porque a gente não é só um útero, né? É uma pessoa que precisa ser tratada em todos os aspectos. Então é isso, gente. Tem esperanças, né? Eu estou aqui com os meus 4 filhos, sem sentir dor nenhuma, né? Gente, eu sou grávida, todo relacionamento, toda relação tinha caminho, toda aquela coisa toda. Então, assim, eu estou aqui plena, graças a Deus, com a graça de Deus. Sim, gente, você vai abrir mão de cheeseburger, você vai abrir mão de um monte de pra quê, mas sim, gente, o que você vai ganhar é muito, muito, muito melhor do que, né, ali aquelas comidinhas que você tinha o hábito de comer. E você vai descobrir, cara, que essas coisas nem gostosas são, tá? Porque depois que você muda o paladar, aprende a gostar de outras coisas, quando você come essas coisas que você acha e que você vai... Eu vi um monte de gente que, eu não vou poder mais comer chocolate, eu como chocolate 70% e amo de paixão, né? Então, assim, você vai encontrar outros sabores, porque, assim, gente, qualidade de vida não tem preço, né? E você tá bem, saudável, para curtir seus filhos, curtir seus netos, porque não pense só que você vai entrar na menopausa e acabou o problema, gente, né? Vai puxando. Então, assim, existe esperança, né? Eu tô aqui, né? Então, assim, como para trazer mesmo essa esperança para vocês, né? Eu sofri durante anos, então, assim, eu sei o que vocês estão vivendo e eu estou dizendo, siga o Dr. Felipe, mude seu estilo de vida, mude sua alimentação, procure um bom médico, faça a suplementação, vocês vão conseguir sair dessa vida aí, por mais que vocês achem que não, sim, tá? Então sigam o Dr. Felipe aí. Dr. Felipe, muito obrigada de coração e que Deus continue te abençoando aí grandemente
trabalho que você tem desenvolvido aí e que muitas mulheres aí encontrem não só saúde, né? Encontrem uma vida plena para honra e glória do nosso Senhor. Isso aí, eu agradeço também a oportunidade, né? E minha página está de portas abertas também para você. E espero que a gente se encontre ainda mais vezes aqui também. Amém, se Deus quiser. Tamo junto aí. Obrigadão, gente. Boa noite. Fica, ó, deem print aí, ó, deem print nessa live e vamos divulgar conhecimento aí, tá bom? Eu vou subir ela pro YouTube, tá bom, gente? Entra no meu canal do YouTube, que aí eu vou juntar essas duas lives aqui e eu subo lá pro canal, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus.